E aí, assustados, sejam muito bem-vindos ao Cine Assustado de hoje. Como vocês sabem, mais uma dica de filme de terror para você poder assistir. Quem indicou o filme de hoje foi o Felipe, não sei se eu falei certo, Felipe Araújo. Ele foi lá no meu Instagram e deixou a indicação do filme A Avó, um filme espanhol de 2021. É o filme que a gente vai comentar hoje aqui no Cine Assustado. Vamos começar pela história desse filme. É um filme que eu considero mais suspense do que terror, porque ele tem uma pegada um pouco mais parada. Ele mexe muito mais com o psicológico do que um próprio terror explícito, mas isso não tira nem um pouco os méritos do filme A Avó. Susana é uma modelo que está ali iniciando a sua carreira de modelo, já tem alguns trabalhos, mas ela está prestes a pegar um trabalho muito grande para poder fazer. Só que durante essa reunião de trabalho, ela acaba recebendo uma ligação do hospital e é sobre a sua avó Pilar, que acabou tendo uma paralisia cerebral. A Pilar, ela não tinha mais nenhum outro parente, ninguém vivo, e como contato de emergência estava a Susana. O estado da avó, ele é muito ruim e irreversível. Ela perde completamente o sentido das coisas, a noção das coisas. Ela vira uma completa zumbi. E isso tudo é passado para Susana. A médica dá algumas opções para Susana. Olha, você pode levar a Pilar para um asilo, para um lugar onde ela vai ser bem cuidada, fica a seu critério. Mas a Susana recusa isso. Ela pega a avó Pilar para poder levar para a própria casa da avó e cuidar da avó. É claro que nesse tempo a vida dela acaba virando de ponta cabeça, porque o trabalho ela já não consegue mais, ela já não consegue fazer os trabalhos de modelo, e então ela acaba virando completamente a babá da avó durante todo o tempo. Isso acaba fazendo com que a vida dela fique de cabeça para baixo, porque a avó é como se fosse uma criança que nem fala. A avó perde completamente a fala, não consegue mais se comunicar. É como se fosse uma criança mesmo. Ela tem que trocar a fralda da avó, tem que colocar para tomar banho. Às vezes a avó levanta e sai e volta. E essa acaba sendo a vida da Susana a partir daquele momento da paralisia da avó. Tudo já é considerado um grande terror para Susana, mas durante esse tempo que ela está cuidando da avó, não só a avó apresenta comportamentos estranhos, mas as coisas começam a acontecer na casa. Barulhos, portas se abrindo, a avó acaba acordando no meio da noite, gritando horrores, e quando a Susana chega no quarto, a avó está completamente no estado. É como se fosse um pesadelo, mas ela está acordada, uma coisa aterrorizante, como se a avó estivesse vendo sempre alguma coisa dentro da casa. E essa coisa parece perturbar as duas. A coisa vai tomando uma proporção tão grande que a Susana começa a pensar que ela está ficando louca, que ela enlouqueceu depois que começou a cuidar da avó. Por conta de tudo que está acontecendo. Mas a avó também apresenta uns comportamentos com relação a Susana que são terríveis. Ao mesmo tempo que ela ignora completamente a neta, ela encara a neta de uma forma, assim, amedrontadora. Tanto é que, às vezes, a Susana está na cama e ela percebe a avó rondando ela. Às vezes, ela sonha com a avó, como se a avó estivesse mexendo nela, passando a mão nela. E, quando ela acorda, a avó não está mais lá. Então, ela não sabe se isso é um sonho, se não é. Então, coisas perturbadoras começam a acontecer na casa e faz com que a Susana pense: eu não consigo cuidar da minha avó, eu tô ficando louca ou eu vou acabar enlouquecendo aqui nessa casa. Ela procura uma cuidadora, várias pessoas recusam, né, por conta de você ter que morar na casa da pessoa e ficar com ela ali 24 horas. Uma que finalmente aceita o trabalho, vai lá conhecer a Pilar, diz que vai voltar no outro dia, mas ela não volta, porque coisas acontecem sempre que a avó, sempre que a Pilar ela tenta ficar longe da neta. Então coisas terríveis acontecem. Depois dessa tentativa de contratar uma cuidadora, a Susana vai atrás daquele hospital que a enfermeira sugeriu no começo lá para deixar a avó. Ela vai para esse hospital, só que ela volta, porque coisas terríveis acontecem no hospital. Então não importa o que a Susana tente fazer para poder se livrar da avó, ela não consegue, a avó sempre está lá. E isso começa a deixar a Susana em estado de pânico, porque ela percebe que a avó está com um comportamento com relação a ela
muito esquisito, muito estranho. Fora que aparece uma amiga e ela simplesmente entra na casa da Pilar ali. Quando a Susana chega na sala, essa amiga, essa jovem, tá lá conversando com a Pilar. E aí a Susana chega e fala, mas como assim? Como você entrou na minha casa? E essa jovem fala, não, a minha avó era muito amiga da sua avó. E a gente se conheceu, é que você não está lembrando. Nesse tempo também, e é claro que a Susana acha aquilo completamente estranho, mas tem muitas coisas que acontecem que a Susana não lembra. Exemplo, uma festa de aniversário que teve, que supostamente as duas se conheceram, ali, aquela jovem estranha conheceu a Susana, e ela não lembra de absolutamente nada dessa festa. Ela lembra, ela sabe que essa festa aconteceu, porque ali na casa da avó, na casa da Pilar, tinha um quartinho da Susana onde ela tinha um diário que ela deixava lá. E ela realmente pegou e foi revisar o diário e viu que haviam muitos detalhes dessa festa misteriosa de aniversário, que era em comemoração do aniversário da Susana e da Pilar. As duas, neta e avó, faziam aniversário no mesmo dia. Fizeram uma suposta festa naquele dia e a Susana vai dando detalhes dessa festa no diário, só que ela não lembra de absolutamente nada daquilo que estava escrito. Então tem bastante mistério por trás dessa história de terror e que no final tem uma super revelação, um super plot twist comparado com o começo da história. O que eu tenho para falar desse filme é o seguinte, como eu disse para vocês, eu considero ele um filme mais suspense do que terror, porque ele não consegue manter o terror. Em alguns momentos o filme fica bem parado, bem monótono. Uma outra coisa, ele não dá explicação. Você vai chegar ao final do filme e não tem uma pessoa que vai explicar tudo o que está acontecendo. Porque basicamente o filme ele tem dois personagens, a Susana e a Pilar. A Pilar, ela é a senhora que está com a paralisia cerebral. Ela não fala nada. E a Susana, basicamente, tem alguns diálogos lá. Às vezes ela conversa sozinha com a avó ou com pessoas em volta, mas o filme ele tem pouquíssimos diálogos. Não existe a comunicação. E, claramente, quando você chega no final, não tem nada explícito. O filme ele deixa apenas 3 flashes, 3 partes onde você vai juntar e no final entender a história, que é no começo, tem uma partezinha no meio e uma chegando para o final. Se você perder esses 3 pontos específicos do filme, claramente você não vai entender nada, porque o filme não tem no final alguém contando ou alguém revelando o mistério daquela avó, daquela casa, não existe. Então você tem que deduzir isso no final. Ao mesmo tempo que você só tem 3 pedaços para deduzir, eu achei meio previsível. Não sei você. Se você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários. Mas eu achei um pouco previsível. Então, no segundo flash eu já peguei o que estava acontecendo e eu só fui acompanhando a história para constatar que no final era realmente aquilo que eu tinha imaginado. Então, é 1h40 de filme que eu acho que podia ter reduzido para 1h20. Porque a história, ela é simples, ela é chocante, mas ela não é mirabolante. Não é uma ideia nova. Já indiquei, inclusive, filmes aqui no Assustado que têm a mesma história. Mas eu acho que é uma super indicação. A gente tem que levar em consideração que é um filme espanhol, bem diferente dos filmes dos Estados Unidos, dirigido pelo Paco Plaza, que é um diretor que já fez filmes REC 1, REC 2, REC 3, ele que dirigiu esses filmes, então ele tem muita experiência com filmes de terror, e eu acho que ele te leva para um suspense, ele te prende a atenção, tirando as partes que ele dá uma esfriada, mas ele te prende a atenção, porque como ele não revela nada, você fica naquela curiosidade de saber qual que é o final da história. Então eu acho que ele é recomendadíssimo para você assistir. E se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, filme A Avó, filme espanhol. Ele está disponível na HBO Max, você consegue assistir por lá. Além dessa indicação que eu tive lá no meu Instagram, teve outras pessoas que comentaram no vídeo da semana passada e deixaram mais dicas de filmes para você poder assistir. A Laura Duarte indicou o filme A Hora do Pesadelo. Ela indicou bastante filmes, só que eu vou separar um aqui para vocês para não ficar muita coisa. A Laura indicou A Hora do Pesadelo, um filme muito bom, um clássico do nosso querido amado Fred Krueger. A Nayara Freitas também indicou o filme Contos Macabros, que é um filme muito legal. Eu recomendo todos esses filmes para você assistir. Tem mais uma outra dica de filme.
deixa aqui nos comentários e semana que vem eu volto com a sua indicação aqui no Cine Assustado. Você também pode ser um apoiador aqui do canal, o link está aqui na descrição para saber como contribuir aqui com o canal e manter esses vídeos que eu posto toda semana. Semana que vem tem mais Cine Assustado, vejo você bem assustado.